A teoria começa, com Kazuma descobrindo uma nova habilidade e usa os pontos para usar ela. Kazuma usa sua nova habilidade, criar água, então ele usa para encher um copo de água e depois beber, que bosta. Então Kazuma diz que ele esperava isso de uma magia alimentar, e será que tá um pouquinho mais aventureiro? Darkness aparece e fala com Kazuma que com o dinheiro que ela ganhou ela usou para melhorar a armadura dela, e a armadura dela ficou mais brilhante e pergunta pro Kazuma o que ele achou. E Kazuma diz que tá parecendo uma armadura que uma filhinha de aristocrata compraria, e Darkness fala que só queria receber um elogio sincero, e Darkness continua dizendo que ele não tem nenhum pingo de misericórdia. Então Escanor aparece perguntando como vocês estão depois da última missão. E Kazuma responde que aprendeu uma nova habilidade e ganhou muito dinheiro, e Darkness fala que melhorou a armadura com o dinheiro da missão, e Kazuma pergunta e você Escanor? Escanor responde que ele conseguiu juntar um bom dinheiro, e aprendeu algumas habilidades com a espada, e Kazuma pergunta pro Escanor por ele não usar aquele machado grandão dele. E Escanor que ele não consegue levantar ele, e que só consegue levantar com o poder dele. Então Kazuma diz entendi, e Kazuma fala que tem problemas maiores e pede pra Darkness fala com aquela tarada ali que já tá pior do que ela. E Megumin fica falando várias coisas do cajado enquanto fica se esfregando nele. Então o Aqua fica com raiva e pergunta quando repolhos você acha que eu peguei e a mulher fala a maioria das verduras que ela pegou foi alface. Então Darkness fala pro Kazuma que os alfaces não dão muito dinheiro e Kazuma fala e sério. E Kazuma fala que a Aqua tá indo na direção dele. E Aqua fala Kazuminha quanto você ganhou na missão? E Kazuma responde mais ou menos 1 milhão, e todas ficam surpresas dizendo 1 milhão, e Kazuma fala a maioria dos repolhos que ele pegou está cheio de xíspera então a Aqua fica com uma cara que vai pedir dinheiro pro Kazuma de qualquer jeito, e Kazuma pergunta pro Escanor quanto ele conseguiu, e Escanor responde que foi mais ou menos 800 mil eris, então as meninas também ficaram surpresas com quanto Escanor tinha ganhado, então o Aqua fica elogiando Kazuma, dizendo que uma pessoa legal, e o diálogo e como na história original, com Aqua subindo na mesa e pedindo dinheiro pro Kazuma, mas Kazuma responde que não vai dar ele vai usar esse dinheiro para largar a vida de estábulo, então o Aqua fala que ele é um garoto e ela sabe que ele fica se esfregando nela à noite, então Kazuma diz que vai dar dinheiro para ela mas manda ela calar a boca, e Aqua que muito bom ter aliados, e ela dar o dinheiro para 2 homens, e Kazuma chama ela de imbecil. No dia seguinte Kazuma compra uma nova roupa, e Megumin fala que ele parece mais aventureiro agora, e Aqua fala que usando um moletom estraga o clima de fantasia, e Darkness fala fantasia. E Escanor fala que a roupa ficou boa nele, e Kazuma diz obrigado, e Kazuma diz que bem básica mas ele conseguiu aprender uma nova habilidade. Ele está pensando em ser um escudo, e um novo estilo espadachim, e Aqua fala que as coisas que ele fala deveria ser mais adultas. Então Megumin fala para eles começar uma nova missão agora mesmo, para ela testa seu novo cajado, e Darkness fala para eles irem numa missão com monstros gigantes, e Aqua fala para eles irem numa missão onde dar muito dinheiro, e Kazuma fala que elas não estão pensando na mesma, e Kazuma fala para eles irem na missão dos sapos, e elas dizem não, e Darkness pergunta por elas falaram não? E Kazuma responde que elas estão traumatizadas por elas terem sido engolidas por eles. Então Escanor fala para eles irem no quadro para ver se tem mais missões, e todos dizem vamos, e como na história original eles vão ao quadro e Kazuma diz que não tem missões pro nível deles e a mulher fala que não tem missões fáceis por um dos generais do rei demônio se mudou para aquela região, então à noite Aqua estava fazendo uma flor artesanal, e Kazuma fala que até os melhores cavaleiros ou aventureiros sejam dispensados da capital, nós não teremos missões decentes, e Aqua fala que pode arranjar muito dinheiro com esses artesanatos, e Kazuma fala uma vida simples no mundo paralelo. No dia seguinte Kazuma e Megumin ficam passeando buscando um lugar para Megumin usar suas explosões, então Kazuma pergunta se ela queria usar treinar porque ela não vai sozinha.
E Megumin responde que não pode porque, se ela usar uma vez a magia, ela não consegue mais se levantar e precisa que alguém carregue ela. Então Kazuma fica pensando que ele vai ter que fazer isso todos os dias. Então o diálogo, e como na história original, da Megumin dizendo que ela não pode usar perto da cidade. Então Megumin vê um castelo abandonado e disse que ia usar nele por ninguém iria reclamar. Então Kazuma diz que verdade. Então Megumin usa a magia de explosão Kabum. Explodiu uma parte do castelo e Megumin cai no chão. Então Kazuma, que foi assim que começou a rotina dele e da Megumin, sem Aqua, começou a se esforçar vendendo repolhos. Darkness que iria fazer os treinamentos rigorosos da família dela, enquanto Scanor está matando sapos para melhorar o nível. Então Megumin todos os dias usando sua magia no castelo. Não importava o clima, hora e dia, e Kazuma fica só observando as explosões dela. Então num dia qualquer Megumin lançou uma magia explosiva que deixou Kazuma impressionado e ele disse bela explosão. Ela fala que Kazuma tá entendendo tudo sobre a explosão, e ela pergunta se o Kazuma quer aprender a magia. E Kazuma diz talvez no futuro. No estábulo Aqua fala pro Kazuma que eles deixaram eles trazer esse pouco de comida. Então Kazuma fala que ele acha que não consegue derrotar esse tal de rei demônio. Kazuma continua dizendo que ele não tem nenhum poder poderoso como todos os protagonistas de jogos e que nosso grupo deveria ser um grupo poderoso. Então o Aqua para ele não desistir. Se ele fizer isso ela não vai voltar para casa. Então Kazuma fala para ela deixar esse tipo de comentário para quando você fizer algo de preste, como guiar o herói na missão ou criar um tempo para que o herói consiga derrotar o rei demônio. Isso é inútil, a única coisa que você tem é só um chafarizinho. Então Kazuma pede para ela ensinar a magia de recuperação que ela aprendeu agora, e Aqua diz não, que não era para ele tirar a razão dela viver nesse mundo. E Aqua continua chorando. Então Megumin fala que as ameaças do Kazuma são nojentas e que as mulheres choram se você falar o que pensa. E Darkness fala pro Kazuma que se ele ficar abusar verbalmente dela, Scanor diz que o Kazuma pegou pesado. Então aquela mulher fala que era uma emergência e para todos os aventureiros irem ao portão principal. Então os aventureiros falam que ela não estava brincando. Então um cavaleiro sem cabeça com a mula sem cabeça aparecem, e Aqua pergunta o que está acontecendo? E Kazuma pergunta quem é aquele. Ele parece bem forte. Scanor fala que tá ficando com medo. Então o cavaleiro diz que um dos generais do rei demônio, e como na história original ele pergunta duas vezes quem era o idiota que fica atacando magia explosiva no castelo de sem parar um único dia. Então todos olham para trás e Megumin pensava que eles estavam olhando para ela, mas eles olham para outra garota que não tinha nada a ver com a história e que ela não sabia usar magia de explosão ainda. Então Megumin toma coragem e vai até o general do rei demônio. Scanor fala para Megumin que é muito perigoso. Então ele pergunta se foi ela que estava jogando magia explosiva no castelo dele. Ele continua se eles achavam que a gente não vinha para essa cidade só porque tem aventureiros novatos, ela não pode ficar indo no castelo dele e ficar fazendo bum 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 todo santo dia. Então ele pergunta se ela é doida sua pirralha, e Megumin se apresenta e faz um discurso, e ele pergunta o que Megumin por acaso ela está complicando minha cara. Megumin fala que não, e ela continua falando que um demônio carmesim é a maga mais forte dessa cidade e que as explosões eram uma armadilha para ele vir até aqui. Então Kazuma pergunta quando foi que isso foi uma estratégia. E Darkness disse que ela se autodeclarou a maior maga dessa cidade. Então o Aqua fala para eles ficarem quietos porque a Megumin não usou magia explosiva hoje e tem vários aventureiros atrás dela, então ela pode ser durona. O general do rei demônio fala que não veio aqui lutar com fracotes, então ele manda Megumin não usar magia explosiva. Mas Megumin fala que não pode porque se os demônios carmesim pararem de usar a magia por um dia eles morrem. Então o general fala que nunca ouviu falar disso. Então ele pergunta se ela vai continuar usando magia explosiva. E Megumin responde que sim. Então ele fala que já foi um cavaleiro, então ele não tem interesse em matar fracos. Entretanto, então Megumin fala agora mestre. Então o Aqua vai pra cima do general que não importa se um dos generais do rei demônio, e ela pergunta se ele está preparado para enfrentá-la.
Então ele ora uma sacerdotisa. Então ele fala que do alto escalão o exército do rei demônio. Então ele navou então humilde a ponto de ser purificado por uma sacerdotisa. Então ele fala: já sei, por não faço aquela garota carmesim sobre para começar. Ele ergue sua mão e começa a aparecer uma chama negra nela. Então o Aqua fala que vai purificar ele. Então o general fala: tarde demais, ele iria lançar uma maldição na Megumin que ela iria morrer em uma semana. Mas Darkness fica na frente da Megumin e ela recebe a maldição no lugar dela. Então Kazuma fala: Darkness não. E Escanor fala: essa não. Então Escanor, Kazuma e Megumin vão até a Darkness e pergunta se ela está bem. Então ela responde que não foi nada, mas o general do rei demônio fala que funciona com aventureiros unidos como vocês. Então ele fala para Megumin que a Darkness vai morrer em uma semana, e sua amiga sofrerá e temerá a morte até acontecer, e a culpa é da Megumin. Então tudo acontece como na história original, que a Darkness se levanta falando que amaldiçoou ela para obedecermos para que isso acabe. Então Kazuma fala que não quer nem saber, ela tá pensando. Então Darkness fala que não vai desistir por causa de uma maldição. Então ela olha pro Kazuma e pergunta o que ela faz. Então o general fica pálido sem saber o que fazer. E Escanor fala que ela continua com o masoquismo dela numa hora dessa. Então ela fica dizendo que ela levar para fazer coisas pervertidas com ela. Então ela fala que vai com ele. Então fala para eles não tentarem impedir. Então o general fala que maníaca. Então Kazuma segura ela e diz: você vai irritar ele. Como na história original, ele manda para que a Megumin para de jogar magia explosiva no castelo dele. E ele fala que se ela quer ver a Darkness viva, então ela vai ter que ir até o castelo. Então ele vai embora. E Megumin fala que vai, e Kazuma fala que vai junto. E eles falam que vão fazer isso pela Darkness. E Aqua usa sua magia e tira a maldição da Darkness. E Escanor fala que bom que temos a Aqua por perto. E Aqua agradece. E todos vão até a Aqua e ficam admirando ela. Fim da 4 parte da teoria. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o gostei, se inscrevam no canal e ativa o sininho para receber mais vídeo. A parte 5 vai